Acabei de ver um vídeo que precisa ser denunciado. Estão tentando enganar o povo com falsos argumentos contra a anistia. Trata-se do presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, e do professor de Direito, Oscar Vilhena, falando contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E eu quero dividir esse espetáculo nauseabundo com você. Eu acho a discussão da anistia moralmente inaceitável. Pelo seguinte, vou ser exemplificativo aqui. Eu tenho dezenas de clientes que têm processos criminais contra si, eles adorariam ser anistiados. Por que eles não? Eles adorariam ser anistiados, eu adoraria que meus clientes fossem anistiados. Por que eles não? A Constituição, ela não permite sequer emenda tendente a abolir o Estado Democrático de Direito. Você não pode nem por emenda fazer algo que atente contra o Estado Democrático de Direito. É mesmo o verbo em abolir, do abolir da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que também fala, não pode haver tentativa de abolir. Tá? Então veja, se eu não posso fazer uma emenda que fragilize o bem jurídico do Estado Democrático de Direito, quanto mais anistiar aquele que atentou contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu vejo, em primeiro lugar, que uma anistia sobre esses delitos seria absolutamente inconstitucional. A segunda questão, e essa está associada com o que o presidente Sica falou, é que ela seria uma forma de incentivo para outras tentativas. E aí eu volto para como eu comecei a minha entrevista aqui. A democracia é uma espécie de milagre. E para que esse milagre se realize, é fundamental que aquele que seja derrotado vá para casa e espere a próxima eleição. É revoltante ver tamanha distorção jurídica e ideológica sendo espalhada por pessoas que deveriam defender a Constituição e não um lado político. Primeiro, o presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica. Ele teve a coragem de dizer que tem dezenas de clientes em processos criminais que também gostariam de ser anistiados. Ora, doutor, isso é uma comparação absurda. Nós estamos falando aqui de anistia política prevista na Constituição e historicamente usada para pacificar o país. Nós não estamos tratando de crimes comuns, como ele bem sabe. Mas quando se tem ligação com a esquerda, como mostram claramente os seus próprios posts nas redes sociais, aí fica fácil confundir tudo para enganar a população. Agora o professor Oscar Vilhena, mais um militante travestido de professor. Basta olhar o seu histórico de atuação e as suas declarações públicas. É alguém alinhado com a esquerda e com a narrativa de criminalização da oposição. O professor vem com o discurso de que a anistia seria inconstitucional e que atentaria contra a democracia. Mentira! A Constituição, no artigo 5º, inciso 43, dá sim ao Congresso Nacional o poder de legislar sobre anistia, inclusive anistia política. E temos precedentes como a Lei da Anistia de 1979, que perdoou crimes muito mais graves contra o Estado e foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, dizer que a anistia incentivaria novos crimes é uma falácia. Em 1979, ela pacificou o país. Hoje, o que o Brasil precisa é justamente isso: pacificação, reconciliação e não perseguição política e vingança ideológica. E vamos ser claros, classificar o 8 de janeiro como um atentado à democracia é apenas uma narrativa. O próprio jurista Ives Gandra já afirmou que aquilo foi somente uma baderna, não um golpe armado. Punir com penas desproporcionais, sem respeito ao devido processo legal, é sim um atentado à democracia. Por isso eu digo, chega desse moralismo seletivo. O Congresso tem o dever, sim, de discutir e aprovar a anistia. E quem tenta impedir isso com discursos cheios de falsos argumentos jurídicos, como fizeram o presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, e o professor Oscar Vilhena, está atacando, na prática, o equilíbrio institucional e o próprio Estado de Direito. A anistia é um direito do Congresso e uma necessidade para o Brasil seguir em frente. E não vai ser meia dúzia de militantes de toga ou de
cátedra que vai calar a voz da maioria do povo brasileiro. Negar a anistia não é defender a democracia, é distorcer a Constituição para perseguir adversários. O Brasil não aceita tribunais de exceção. É hora de virar a página.